Quando a gente ouve as histórias, né, os depoimentos de como foi o casamento, de que o casamento acabou, o marido traiu, o marido enganou, mentiu, ele está sendo cruel, ele era um bom marido, a gente se amava e de repente ele virou a cabeça, a OM virou a cabeça dele, coisas desse tipo, a gente vai aprofundar e vai olhar a história. Por quê? Quando eu conto uma história, quando eu vou falar da minha vida, eu falo com a minha emoção. Eu falo com o que eu sinto e não com de fato é a realidade, tá? Isso não é mentira, tá bom? Só para você entender. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação. É porque de fato a gente carrega muita emoção e a gente vê, a gente enxerga daquele jeito. E aí eu conto daquele jeito que eu enxergo. Tá tudo bem, tá? Mas aí quando você está diante de um especialista que conhece o comportamento, conhece a mente humana, ele olha, ele te ouve com respeito, mas ele consegue analisar e extrair a verdade pura, crua, como ela de fato é. E aí a gente consegue ajudar as pessoas. Então vamos tentar esclarecer alguns fatos nessa questão do marido nem sempre ter sido esse homem bonzinho e maravilhoso como se desenha. Então, existe um momento do casamento em que eles estão apaixonados da relação, né? Até antes do namoro. E é claro que toda pessoa apaixonada, ela é boa para outra, ela deseja o bem, ela faz o bem uma para outra e leva ao casamento. Então não há dúvidas em que um ama o outro e que eles desejaram estar juntos. Quanto a isso, não resta dúvida. O que a gente precisa entender é que o amor, o bom sentimento, nem sempre, ou na maioria das vezes, ele não é suficiente para moldar o caráter de uma pessoa, para uma pessoa mudar de fato de vida, de pensamentos. Então, um exemplo: alguém que lá atrás, lá no namoro, ele tinha comportamentos de mau caratismo, comportamentos que não são legais, como, por exemplo, mentir, enganar, tirar vantagem de outras pessoas, se aproveitar de determinadas situações, falar mal de outras pessoas, não honrar a mãe, o pai, dar volta financeira em outras pessoas, ser agressivo com outras pessoas ou até mesmo com você numa discussão, numa briga e que depois pedia desculpa, dado a bebida, lá no namoro, de ficar bêbado, de trocar as pernas, de passar vergonha, de te envergonhar. Se esse cara tem esse comportamento lá atrás no namoro, ele vai ter esse mesmo comportamento no casamento. Ele será essa mesma pessoa no casamento. E em algum momento, ele vai agir de todas essas formas com você, quando passar o período de paixão, de encanto, de desejo dessa relação. Mas, Ivan, depois disso, a gente entrou para a igreja. A gente se converteu juntos. O meu marido, inclusive, se tornou um presbítero, um diácono, um pastor, um evangelista da igreja. E aí, depois de um tempo, parece que retrocedeu. E ele voltou a fazer essas coisas como se o diabo tivesse tomado conta dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso.
Não, o diabo não tomou conta da vida dele. E não, ele não passou a fazer isso depois. Por quê? Porque as pessoas confundem um pouco o que é conversão. E aí eu vou precisar falar um pouquinho disso aqui para a gente entender o tema do caráter humano. O homem foi lá, ouviu uma palavra, uma pregação, alguém pregou para ele dentro de um culto ou fora de um culto, e ele decidiu que agora ele quer Jesus na vida dele. Beleza, essa aí é uma decisão e é a primeira conversão da vida dele. Só que nós, seres humanos, precisamos nos converter todos os dias. Porque existe um monte de coisa dentro de mim que precisa ser igual a Jesus, que precisa ir para a direção de Jesus, para a luz. Não é só o meu consciente, o meu querer. É minha alma, minha vontade, é meus desejos, é minha raiva, é os meus pensamentos. Lembra lá em Romanos capítulo 2, molde seus pensamentos como os pensamentos de Cristo e não como os pensamentos do mundo. Então, são várias coisas. Então, a conversão, ela não é um momento. Aquele momento, ele é um momento de decisão. Eu decidi, eu fiz uma escolha agora. Minha primeira escolha, decidir por Cristo. Depois disso, eu preciso fazer várias outras escolhas por Cristo. Então, é possível não, é só você olhar para a igreja que você vai ver. Existe crente mau caráter? Ei, ó, um monte, um monte, um monte. Vou contar algumas coisas aqui. Eu já levei cotovelada na boca jogando futebol com crente. Com crente não, desculpa. Vou melhorar, tá bom? Ou piorar. Com pastores. Tá? Cotovelada de sair sangue da minha boca. Tá bom? E não foi sem querer. Porque depois que o rapaz, o dito pastor, deu a cotovelada, ainda olhou para mim e falou assim, ó, aqui não. Mau caráter. Não tem outra expressão, querido. É um caráter ruim. É uma pessoa ruim ainda, que precisa converter essa parte da vida dela a Cristo. Ela precisa decidir. Ela precisa ser confrontada, né, nessa questão. E em tantas outras. Então, o homem, ele precisa, de fato, ter várias conversões. Eu creio na mudança, eu creio no Cristo que liberta. Mas o homem, ele necessita, ele precisa tomar essas decisões. Então, se ele tomou uma primeira decisão, ele já é tratado agora como alguém diferente, especial, que mudou a sua vida, inclusive ganhando títulos, ele entende de fato que ele está perfeito mesmo com as imperfeições dele. Ele de fato ele acredita que ele vai para o céu mesmo sem ter mudado no que é principal, a sua essência. Por isso que o lar é tão importante. Porque se tem alguém que pode denunciar o pecado do seu esposo ou da sua esposa, é o cônjuge. Esse conhece de verdade, esse não engana ninguém. Quantos casamentos, quantas histórias já ouvimos aí de pastores que são uma bênção na igreja, em casa, agridem suas mulheres. Maltratam seus filhos, ou não agride a mulher, mas maltrata a sua mulher. Quantos? Mas para a congregação ele é uma bênção, até porque ele vive na igreja, e em casa não. Só que Cristo não usou a igreja como modelo para que o mundo conhecesse a salvação. É a família. A família é o modelo, é o primeiro modelo. A igreja é a agência. A igreja é a agência missionária para que as famílias, o modelo familiar, entre na igreja e espalhe pelo mundo inteiro. O modelo é a família. Pai, mãe e os filhos. Um bom dia, uma boa segunda e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!